vou começar falando sobre saúde. Saúde é um assunto que a gente tem que tomar como muito importante na nossa vida. É primordial estar com a saúde em ordem. E muitas vezes a gente consegue melhorar, amenizar um sintoma de doença com conhecimento, né? E às vezes, se a gente não tem conhecimento, a gente pode atrapalhar toda a história. E é por isso que hoje eu trago um assunto aqui muito importante, que é a asma. Eu sei que muitos pais ficam apavorados quando descobrem que seu filho tem asma. E às vezes até você adulto que não tinha, de repente, começou a ter crises asmáticas. Presta atenção porque a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Eu trago aqui hoje o Dr. Clóvis Galvão, que é especialista em alergia e imunopatologia. E é ele que vai nos ajudar a explicar tudo isso. Por favor, doutor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, você. Vamos sentar ali então pra gente conversar um pouquinho? Obrigado. Entender como é que é essa história da asma, né? A asma sempre começa em criança ou adulto pode, depois de uma determinada idade, ter o primeiro sintoma de asma? Na maioria das vezes vai começar na infância, porque é uma doença que é transmitida geneticamente. A maioria delas é uma alergia. Então a criança ela nasce com aquela predisposição genética e por isso que é muito mais comum a gente vê ela começar na infância. Mas é uma doença que pode se manifestar já depois da idade adulta. A gente tem um exemplo claro disso, as asmas ocupacionais. Então às vezes a pessoa nunca teve durante a infância, adolescência, nenhum quadro respiratório de asma, começa a trabalhar com determinado produto que vai sensibilizá-lo e começa então um quadro de asma ocupacional, aquela que está associada à atividade profissional da pessoa. Ok, e aí é decorrente a uma alergia até por algum tipo de produto, manuseio de algum produto químico, dentre outras coisas. Dentro do ambiente de trabalho. Mas agora, no caso da criança que já nasce com uma alergia, ela não é uma alergia associada a exatamente um único item, né? O que a gente vê é que assim, ela nasce com uma predisposição de fazer os anticorpos a coisas comuns do ambiente. E o que é que mais comumente causa essa alergia? São os ácaros da poeira. No Brasil, 80% dos asmáticos têm sensibilidade ao ácaro da poeira. Ácaro é um bichinho microscópico, você não consegue ver no olho nu, somente com microscópio mesmo. E está na poeira. Onde tem poeira em casa acumulada, vai ter ácaro. Além deles, a gente tem também alergias aos fungos, ao mofo, né, o bolor, ao pelo de animais domésticos, principalmente o gato. E também a pólens, não é tão comum no Brasil, mas no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, as asmas, as alergias respiratórias aos pólens são bastante prevalentes, são bastante frequentes. Ok. É até uma coisa interessante a gente falar de ácaros, porque as pessoas falam assim, mas a minha casa não tem poeira, eu sou super limpinha, tudo limpinho. Só que por mais que você limpe, você não vai enxergar o ácaros e às vezes eles estão ali escondidinhos, né? E não tem muito jeito. Agora, aí vem a alergia, vem a asma, a crise. Como é que a gente convive com ela ou combate? A crise é como você mesma chamou a atenção, quando você começa a tratar esses pacientes, a asma é uma doença crônica, né? Então você vai ter que conviver e vai ter que aprender a lidar com ela, vai reconhecer os fatores desencadeantes, vai procurar reconhecer os primeiros sinais de que você está entrando em crise para que você possa controlá-la melhor. E o primeiro passo do tratamento é esse controle ambiental, é você tentar minimizar. Acho que você colocou muito bem. Não dá para você se livrar totalmente do ácaro. O ácaro, ele precisa de condições de umidade e temperatura que são exatamente o que a gente encontra aqui no Brasil. Uma umidade do ar acima de 60% e uma temperatura quentinha, em torno de 24 a 30 graus, que é o que a gente tem na maior parte do nosso país. Então, por mais que a gente faça, a gente não vai conseguir eliminar 100%, mas o que você puder fazer em termos de controle ambiental é a primeira fase do tratamento, é tentar evitar essa exposição. Então, a verdade é, nada de pelúcia em casa para quem tem filho asmático, o cachorrinho é bonitinho, mas melhor não. É sempre muita limpeza na casa, tirar as roupas de dentro do armário e colocar no sol, né? Aspirar dentro do armário, passar os produtos para poder ficar realmente o ambiente mais limpo possível. Isso. Mesmo assim, pode ter certeza que ainda vai ter alguma coisinha lá, então tem que ficar de olho. Aí, por exemplo, veio a crise. Além dessa higiene no ambiente, o que a gente pode fazer? Como é que é o controle hoje dessa crise? Então, para a crise como é que é? O paciente ele começa a ficar com falta de ar e essa falta de ar, ela geralmente é acompanhada do chiado no peito. Então, é aquele barulhinho que a pessoa, quando tenta respirar, o brônquio está tão fechadinho que vai começar a assoviar o peito. Então, isso é o que melhor caracteriza. Em alguns pacientes, isso vai vir associado a uma tosse seca e, muitas vezes, uma sensação de aperto no peito. Então, nesse momento da crise, o que é que a gente vai dar? A gente vai dar o broncodilatador, que é um medicamento que vai abrir o pulmão
e vai fazer ele respirar mais aliviado. Mas junto a esse tratamento, a longo prazo, a gente tem que usar os anti-inflamatórios, porque na verdade essa alergia no brônquio, que é o que vai caracterizar a asma, ela é uma inflamação. E para você tirar essa inflamação, até evitar novas crises, é importante que você use os anti-inflamatórios, e o que a gente tem melhor hoje em dia, que o melhor recurso para o médico nesse aspecto são os corticoides inalados. Embora seja corticoide, se você usa naquela dose preconizada e por aquele tempo que o médico recomenda, é uma medicação que tem um perfil de segurança bom e que a gente consegue evitar os efeitos colaterais. Ok. Teria mais alguma recomendação para um pai e uma mãe que acabam de se deparar com esse problema no filho? O que a gente acha assim importante é que assim, você desconfiou, você teve que levar no pronto-socorro e recebeu essa suspeita diagnóstica que pode ser uma asma ou bronquite, como é popularmente conhecido, já procura um especialista, um médico alergista ou médico pneumologista, para que essa pessoa seja bem orientada e você consiga minimizar as consequências, porque quanto mais cedo você inicia o tratamento, melhor a qualidade de vida do asmático. Tá, uma crise de asma, daquelas que você vê a criança que o abdômen infla e volta. Isso. E é até angustiante para quem vê, né? De olhar e tudo. Ela precisa ser socorrida de imediato? Tem que ir para um pronto-socorro? Na verdade, você tem crises de diferentes intensidades. Você pode ter uma crise leve, que a pessoa pode lidar em casa mesmo só com o medicamento broncodilatador, e você tem uma crise mais intensa, mais grave, que você precisa, inclusive, de internação. Uma crise de bronquite, asma, dura em torno de quantas horas? Também vai variar do paciente, mas se ela for rapidamente tratada, medicada, em torno de meia hora, uma hora, você já consegue o controle. Para quem vê uma criança com uma crise de asma ou bronquite, é uma angústia muito grande. A criança que está sentindo esses sintomas, ela sente isso que a gente percebe? Ela tem realmente essa sensação de muita falta de ar, é muito desconfortável? Ela sente, você acaba passando essa ansiedade para ela, e essa ansiedade que ela sente vai piorar o quadro respiratório. Que tem uma relação emocional. Tem uma relação emocional, os fatores emocionais são um dos desencadeantes da asma, assim como exercício físico também. Então, tudo isso tem que ser conversado, tudo isso tem que ser orientado para a família e para o paciente. E é nesse sentido que a gente fala que a educação é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para lidar com essa doença a longo prazo, né? Ok. Mas tem solução de viver com ela com tranquilidade. Então, só para você ter uma ideia, se a gente for pegar assim, os dados que a gente tem de literatura médica, a gente consegue controlar de forma bastante adequada mais de 80% dos casos. Então, é como a gente falou anteriormente, quanto mais precocemente você tiver o diagnóstico e começar o tratamento adequado, mais fácil o controle da doença. Você tem agora, assim, um tempinho aqui, um Brasil inteiro assistindo, para deixar um recado em relação a esse controle da asma, essa prevenção da asma. O que a gente pode falar para a população? O controle esse controle do ambiente que a gente fala é uma coisa muito individual, vai depender muito das características que você tem na sua casa. Por isso que o mais importante que eu acho é você procurar o médico especialista, procurar desenvolver uma boa parceria com esse médico, como toda doença crônica, né? Para você controlar o diabetes, para você controlar a hipertensão arterial, você vai precisar dessa cumplicidade com o seu médico. Então, com a asma também não é diferente, e a gente fica à disposição, os especialistas estão aí para serem procurados mesmo. Perfeito. Eu espero ter te ajudado, viu? Ah, só mais uma última pergunta. Em relação ao exercício físico, em crise de asma, nada de exercício. Eu acho muito interessante você tocar nesse assunto, porque o asmático ele não está limitado, ele não está contraindicado ele fazer atividade física. É claro que durante a crise, como você perguntou, ele vai estar limitado, mas muito pelo contrário, dependendo até do exercício físico que ele praticar, isso vai facilitar o tratamento e o controle. E é verdade que é bom fazer natação gelada, piscina gelada de manhã cedo? É verdade pelo seguinte, não precisa ser na piscina gelada de manhã cedo, mas a natação ela favorece muito porque ela é praticada num ambiente úmido, e o ambiente seco ele favoreceria as crises de asma. Então, o fato da natação ser praticada num ambiente úmido, isso favorece menos crise. E o próprio movimento respiratório que a gente faz durante um treino de natação já funciona como uma fisioterapia respiratória. Mas a gente não precisa obrigar a criança ou o asmático adulto a praticar a natação se ela não tem identificação com o esporte. Qualquer atividade aeróbica, dança, corrida, bicicleta, vai ajudar
a melhorar o controle da asma dele, contanto que ele seja bem orientado pelo professor de educação física e pelo médico, tudo junto. Agora, se for mal orientado, essa corridinha, essa dançadinha pedalada pode gerar a crise. Desencadeia crises, com certeza. Então é uma faca de dois gumes, né? É uma faca de dois gumes, mas só para que você tenha uma ideia, nós temos vários campeões olímpicos brasileiros que são asmáticos, ganham medalhas olímpicas, e muitos deles começaram a praticar o esporte por recomendação médica como uma ferramenta para o controle da asma. Então, o asmático ele pode e deve praticar atividade física, contanto que com uma orientação por trás. Muito bom. Aí, olha, tá dada a dica. Se você tiver mais alguma dúvida, www.abrasaopaulo.org.br. Conversei com o Dr. Clóvis Galvão, que é alergista, doutor em patologia pela FMU, São Paulo, e é doutorado em alergia e imunologia também. Não é verdade? E o telefone de contato é 0 operadora 11 5549 8199. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo e a gente poder conversar um pouquinho e ajudar a população aí a lidar com esse problema que é a asma, que é tão comum, né? É isso mesmo. Então vamos tratar e vamos cuidar. Muito obrigada.